Olá, esse é o 16º episódio do Projeto Paulo Estevam. Nós estamos no capítulo 3 da segunda parte da obra. Esse capítulo 3 e o capítulo 4 também são capítulos muito grandes, que nós vamos levar várias semanas para comentar, conversar sobre eles. Aqui nesse capítulo 3 a gente vai ver então Saulo voltando do deserto depois de 3 anos, lá em Palmira, com Áquila e Prisca. E aí nesse caminho de volta que ele faz até Damasco, ele volta para Damasco, ele volta com uma grande força espiritual. Ele mesmo tem dificuldade de compreender aquela serenidade, aquela força, aquela conexão com o mundo maior, Mas Emmanuel explica pra gente. É Estevão, a partir daquele momento, desses 3 anos, depois desses 3 anos no deserto, Estevão fica ao lado de Saulo o tempo todo, assim. E aí muitas vezes em que Saulo ouviu uma voz dando orientações para ele, consolando, que ele imaginou que fosse o próprio Jesus, na verdade era Estevão sob a tutela de Jesus. Emmanuel deixa assim muito claro. Bom, ele volta para Damasco, reencontra ali Ananias, com todo aquele calor do amor fraterno, reencontra a comunidade de Damasco. E aí ele percebe, pelas conversas, que nesses 3 anos, a perseguição farisaica em relação ao movimento cristão, ela muda. Ao invés de ser aquela perseguição mais violenta, de prisões, de açoites, de mortes, agora vai ser uma perseguição sutil. As pessoas podem ser cristãs, desde que elas sigam todos os preceitos mosaicos. E aí, isso claro que leva não só a hipocrisia, quer dizer, isso é a cara da hipocrisia farisaica, mas leva a contendas, a brigas, a conflitos. Então é um jeito sutil de colocar ali uma sementinha da discórdia no movimento cristão, E Saulo observa isso, como é sutil, não foi todo mundo que percebeu, Ananias percebeu também, então ele se dispôs a voltar lá na sinagoga, não era o objetivo dele, mas por causa disso ele quis voltar, e ele volta, faz um discurso e é logicamente muito mal recebido. Não só pelos gritos, mas ele é recebido com uma voz de prisão. Mas ele de uma forma muito sábia, de quem conhece, todos aquele formato, ele fala, bom, eu sou doutor da lei, sou cidadão romano, eu não tenho por que obedecer uma voz de prisão verbal, E aí, a pessoa que está ali dialogando com ele, que tem poder na sinagoga, fala, não, mas nós temos um mandado, que veio lá do Sinédrio, lá de Jerusalém, ele fala, cadê o mandado? Como eles não estavam esperando, aquela aparição de repente de Saulo, eles se perdem ali, não sabe cadê o documento, e ele faz então mais uma fala muito forte e vai embora serenamente. Mas, quando ele fala com Ananias já sabe que vai vir uma perseguição e que ele vai ser preso. Então ele fica escondido na casa de uma senhora cristã. Nisso Ananias é preso, é violentado fisicamente, mas quando ele é solto, Ananias vai falar com Saulo e propõe que ele saia da cidade, que a cidade já está cercada ali, essa perseguição, já está forte ali contra ele. E aí, então, Ananias propõe que ele saia fugido da cidade, num cesto divino. Está relatado lá no Atos dos Apóstolos também, e Saulo vai, Então, Saulo vai embora de Damasco até Jerusalém. Nesse momentinho que ele vai embora, ali, que ele sai da cidade, ele fica um pouco na dúvida, assim, tô fugindo, Tô fugindo da prisão, tô fugindo do testemunho. Faz uma reflexão que faz a gente pensar também, Porque como é que a gente sabe que a gente está obedecendo à vontade divina? Mas ele consulta o coração dele, as razões mais profundas que tem a ver com essa nova missão, E nessa nova missão não faz sentido ser preso, não faz sentido se entregar à maldade no momento que ele ainda mal começou a missão dele. Então ele segue até Jerusalém e ele faz esse caminho da forma mais humilde possível, não pede carona para nenhum grupo de viajantes, que seria mais fácil, ele faz essa viagem a pé, sozinho, é uma longa distância, leva muitos dias,
mas ele aproveita a viagem para passar pelas cidades onde Jesus esteve. Então, Cafarnaum, Dalmanuta, Nazaré, ele vai conversando com as pessoas que foram curadas, ele vai conversar com o próprio Mateus, evangelista, vai conhecer a casinha de Pedro, né, onde foram feitas aquelas reuniões noturnas, né, que a gente pode chamar do primeiro evangelho no lar, Jesus inaugurou. Enfim, então ele vai conhecendo, mergulhando na atmosfera espiritual, geográfica, né, onde Jesus esteve. Então ele chega em Jerusalém mais forte, mas aí ele vai começar então aquele retorno, né? Depois que a gente erra muito, depois que a gente se renova, a gente precisa voltar e reencontrar aquelas pessoas com quem a gente conviveu, aquelas pessoas que foram alvo dos nossos erros, para poder realmente recomeçar, renascer, né? Bom, então que caminho que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ir na casa da irmã Dalila, que morava lá em Jerusalém, não encontra ela lá. Depois ele vai na casa de um grande amigo dele, chamado Alexandre, é recebido muito calorosamente, mas o diálogo entre eles vai separando, né, novamente, porque Alexandre, lógico, não o compreende como cristão, acha que ele, né, está ainda adoecido. Mas Alexandre dá notícias para ele, notícias muito dolorosas. O que ele conta? Que a mãe de Saulo morreu quando ficou sabendo, né, do escândalo da conversão de Saulo. O pai está muito infeliz lá em Tarso. E os amigos também são alvo de humilhações, de chacota, enfim, né? Então ele tem que lidar com essa dor. E aí depois, então, de fazer essa busca pela família, pelos amigos, ele vai para a casa do caminho, ali com o coração na mão, né? Depois de uma longa viagem, muito adoecido, ele tá com febre, né? Sem dinheiro, enfim. E também lá na casa do caminho, ele não é recebido assim de pronto, de braços abertos, né? Pedro, quem atende a porta é Prócoro, depois vai se tornar um grande amigo dele, e atende, né, muito solicitamente, mas Pedro fica com medo de receber ele, por tudo que aconteceu. Eles ficam assim, será que ele tá, depois de tudo que Saulo fez, será que é verdade a conversão dele? Será que ele tá aprontando alguma coisa, assim, alguma cena? Então, Pedro faz uma assembleia com as pessoas ali, né, mais responsáveis da instituição, além dele. E aí, nessa assembleia, há uma divisão, há dois grupos. Há um grupo que acredita, né, em Saulo e que confia, né, e o próprio Pedro vai conduzindo esse diálogo, falando, ó, mesmo que ele esteja mal intencionado, mesmo que ele seja um lobo, né, porque é feita essa analogia ali por uma das pessoas, ele merece ainda mais, né, a nossa consideração, nosso afeto, né, e tal. E o outro grupo que não acredita nele, que lembra, né, de todo o mal que ele fez, enfim. E aí, então, eles decidem, né, uma ideia ali de Pedro, que Barnabé iria até lá, até aquele hotelzinho que ele tá, uma estalagem, assim, a mais pobre da cidade, para conhecer, para ver como é que tá a situação, porque Barnabé é uma pessoa que está ali também há algum tempo, mas não é conhecido de Saulo, né? E aí Barnabé, a gente sabe, vai se tornar um grande amigo de Saulo, companheiro de viagem. Então, embora a gente perceba Saulo fazendo toda essa trajetória, né? Ele se fortalece espiritualmente no deserto, ele tem a companhia de Estevão, aí ele volta e colhe os frutos, né, da sua transformação, da sua dor. Mas ao mesmo tempo logo vai vir esses grandes vínculos e grandes jornadas, né, que são tão importantes na vida dele e na vida da humanidade toda, porque ele toca todo mundo, né? Acho que isso dá para pensar muita coisa para nós. Mas vamos ficar por aqui, nós falamos mais então desse encontro de Saulo lá na Casa do Caminho semana que vem. Obrigada!